Olá, gente, tudo bem? Isso aqui é um vídeo resumo do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, aonde mostra o encontro de Pedro, o apóstolo Pedro, com o centurião Cornélio. Na verdade, Pedro, é importante a gente entender que Pedro era um judeu, um homem sem instrução, e que o povo judeu, naturalmente, ele não tinha contato, ele não gostava de se misturar com os chamados gentios, né? Mas Deus dá uma visão a Pedro, e todos aqueles alimentos que eram considerados imundos, impuros pelo povo judeu, Deus dá uma visão a Pedro, e onde ele manda Pedro preparar esses animais, né, e comer esses animais. Na verdade, Pedro resiste. Ele resiste porque ele não tinha a intenção de levar o evangelho, né, para uma pessoa que não fosse do seu próprio povo, o povo judeu. O resumo do capítulo nos mostra que Pedro entende qual é a vontade de Deus, porque nós lemos, né, anteriormente que Cornélio ele já tinha recebido uma visão do próprio Deus, porque ele orava e ele jejuava, e ele manda 3 homens irem buscar Pedro, para que Pedro fosse até a casa de Cornélio, porque Deus tinha como objetivo que Cornélio fosse alcançado pelo Evangelho, não só Cornélio, mas como toda a sua família. E algo muito interessante acontece em Atos 10, no capítulo de número 45, diz assim, ó: e os fiéis, que eram dos da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. O judeu, ele tinha essa ideia de que a salvação era exclusiva deles, quando que na realidade eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o Evangelho e até o crucificaram. E Deus estava tentando agora usar Pedro para que ele entendesse que o Evangelho agora está disposto a pessoas de todas as nações, inclusive os gentios. E aqui acontece a famosa fala que eu disse para vocês, versículo 46, diz assim, ó: porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus, né? Esse falar em línguas aqui é diferente do falar em línguas de Atos 2, onde nós vimos ali a xelolália, né, que é idiomas que existiam. Aqui é o primeiro registro de línguas estranhas, línguas incompreensíveis, que o apóstolo Paulo lá na frente vai dizer que havia necessidade de interpretação. Então isso aconteceu quando Cornélio e todos que estavam em sua casa, seus familiares, receberam o Espírito Santo. E no capítulo de número 11, nós vemos que Pedro ele passa a ser cobrado, porque como judeu, como é que ele entra na casa de um homem que não era circuncidado? Porque a circuncisão é a marca do judeu, do homem, e algo que o judeu valoriza muito. Então ter contato com alguém que não é circuncidado era algo que não era comum e que era considerado até ofensivo. Por isso que a gente vê muitas vezes essa expressão, né? Não circuncidado ou incircunciso, como se a pessoa que não participasse da circuncisão, ela era considerada inferior pelo povo judeu. Mas Pedro ele começa a fazer uma exposição de tudo que aconteceu, uma exposição da visão que Deus deu a ele, explicando tudo o que haviam acontecido na casa de Cornélio, do derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, né? E no final do capítulo 11, no versículo 18, diz assim, ó: e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, depois que Pedro traz toda essa explicação, eles conseguem entender o motivo porque Pedro estava ali. Mas o que chama a atenção ainda nesse capítulo de número 11 é que a primeira igreja que é formada oficialmente é a igreja de Antioquia, tá? E o que acontece? Os cristãos que estavam debaixo da eles foram dispersos, né? Eles se espalharam pelas cidades. É que diz que eles se espalharam pela Fenícia,
Chipre, Antioquia, e anunciavam o evangelho apenas aos judeus. E havia ali entre eles alguns varões que também falaram aos gregos e anunciaram o Senhor Jesus aos gregos. Eles falaram só para os judeus, mas entre esses judeus, alguns falaram também para os gregos, né? E as coisas que foram faladas, quando esses gregos ouviram, eles creram no Senhor, eles creram em Jesus. E observem, o tempo todo a gente está vendo em Atos que o número de cristãos só aumenta, muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo, sinais de prodígios, curas, milagres. É a época de maior ebulição, por assim dizer, né? De maior fervor da atuação do Espírito Santo na igreja. E aqui diz que era necessário, né, ali ter uma organização nessa primeira igreja, a igreja de Antioquia. E foi enviado para lá Barnabé. Ele foi enviado até Antioquia. E aqui diz quem era Barnabé. É um homem que é um apóstolo, né? Que é pouco falado. Ele também era um apóstolo. O capítulo número 11, versículo número 23, diz que Barnabé, deixa eu ver aqui, chegou e viu... ok. Aqui fala que Barnabé, ele é enviado para Antioquia, versículo 24, tá? Ele era um homem de bem, veja só, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Lembra quem é que estava lá em Tarso, que nós lemos no capítulo 9? Quem estava lá era Paulo, né? Ou Saulo. E aí o que Barnabé faz? Ele vai até Tarso, a cidade de Tarso, que era a cidade natal de Saulo, né? E o leva para Antioquia. E ali diz que eles ensinaram muitas pessoas, né? E pela primeira vez na igreja de Antioquia é que surgiu esse termo que a gente conhece, cristão. Porque cristão significa imitador de Cristo ou seguidor de Cristo. Então, a primeira vez na história da igreja em que os irmãos, que antes eram chamados de os do caminho, porque eles pregavam o evangelho nos caminhos das cidades, nas estradas, eles passam a ser chamados de cristão, porque cristão significa ser imitador de Cristo. É por isso, irmãos, que a gente fala crente, mas crente não nos define, porque crente é apenas quem crê, pode crer em qualquer coisa. Mas quando a gente fala que é cristão, a gente está se identificando como alguém que se submete aos ensinos de Cristo e como alguém que busca viver da forma que Cristo ensinou. Aqui diz também algo muito interessante, uma profecia de um homem chamado Ágabo, né? Isso está aqui no capítulo 11 ainda, versículo 28. Ali fala de Ágabo, que ele dava a entender pelo Espírito Santo que teria uma grande fome no mundo naquele tempo, né? E realmente isso aconteceu. O texto diz aqui, no tempo do imperador Cláudio César era o imperador de Roma, onde teve uma grande fome. E por causa disso, olha, quando eu sempre falo para vocês, o Espírito Santo, ele nunca se manifesta para promover a pessoa que ele vai usar. Sempre tem um propósito de edificação para a igreja. O Espírito Santo revelou a Ágabo a fome que viria. Para quê? Para que os discípulos determinassem mandar socorro, alimento para os irmãos que habitavam na Judéia. Então, antes da fome chegar, Deus, através do profeta Ágabo, revela essa fome, provisões são feitas, são preparadas e enviadas para a Judéia. Justamente para que os irmãos, quando chegasse esse período dessa fome, eles não passassem necessidade. E aqui diz, no versículo 30, né, que eles fizeram isso, né, enviando aos anciãos por meio de Barnabé e de Saulo. E a perseguição continua, porque quanto mais o evangelho crescia, mais incomodava principalmente os judeus. Num primeiro momento, a perseguição, ela já está aqui através, né, do Império Romano também perseguindo, mas
o povo mais problemático, perseguindo os cristãos, eram os judeus. E o rei Herodes, o que ele faz? Ele começa a maltratar as pessoas da igreja, os cristãos, né? E a primeira pessoa que ele mata a espada é Tiago, né? Irmão de João. Tiago, esse aqui, irmãos, é o Tiago, é o meio-irmão de Jesus, né? E diz aqui o seguinte, que como ele vê, né, que isso agradou os judeus, né? Porque os judeus achavam assim, matando um vai desanimar todo mundo, né? E Herodes era aquele tipo de pessoa que queria agradar. Cuidado você que gosta de agradar os outros, hein? Cuidado você que gosta de fazer as coisas para se sentir aprovado pelas pessoas. Isso é perigoso. A gente vai ver o final de Herodes, como é que foi. Herodes, ele, depois que viu que o povo gostou, o que ele fez? Mandou prender Pedro. E Pedro ficou muito bem preso na prisão, né? Ele era guardado ali por bastante soldados, com algemas, mas o capítulo número 12 conta que Deus enviou um anjo na prisão, e esse anjo, enquanto a igreja, quando soube da prisão de Pedro, orava por Pedro, esse anjo foi até a prisão. Pedro chega até a achar que ele estava tendo uma visão, mas não era uma visão, era algo real, né? Esse anjo fala para ele, né, para ele cingir a sua roupa, calçar suas sandálias, e eles fogem da prisão. Eles fogem da prisão, e quando Pedro está na rua, Pedro já está livre, lá no versículo de número 10, o anjo larga Pedro, o anjo volta para onde veio, né? E Pedro segue. E o que acontece? Pedro chega até o lugar onde os irmãos estavam orando por ele, que foi justamente aqui diz no versículo, capítulo 12, versículo 12, ó. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E aí quando ele bate na porta, né? Olha que coisa interessante, uma menina chamada Rode, ela abre e vê que é Pedro. O povo estava ali orando para Pedro ser liberto, e a oração foi atendida tão rápida que a menina ficou tão atônita que ela nem abriu a porta, ela foi correndo para avisar para o pessoal que era Pedro que estava ali. A igreja nem acreditou. Não, nós estamos orando por ele, como é que Pedro está aí? Mas Pedro continuou batendo, né? E aí quando abriram a porta, eles se espantaram e viram que Deus já tinha respondido a essa oração, né? Ou seja, irmãos, às vezes a gente ora por uma coisa e a gente precisa crer naquilo que a gente está orando. A igreja não estava orando para Deus libertar Pedro. Então, Pedro foi liberto. E logicamente, né, que vai ter coisas que vai demorar mais um pouco, mas o tempo da resposta da oração ele não é nosso, esse tempo é de Deus. Então é importante a gente tirar essa lição aqui. Eu tô correndo um pouquinho, porque realmente é só um pequeno resumo que a gente está fazendo aqui desses capítulos. Bom, os soldados, diz aqui a Bíblia, que eles foram punidos, né, porque deixaram Pedro fugir. E o que Pedro faz, né? Pedro, ele continua, né, pregando, continua levando o evangelho, sabendo do perigo da perseguição. E aconteceu aqui, lembra que Herodes matou Tiago, né? E olha só o que aconteceu, ele matou Tiago, ele puniu os soldados. Versículo 19 diz assim, ó: e quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição às guardas, mandou o justiçar. Justiçar era punir, era açoitar, era bater, era espancar, tá? E partindo da Judéia para Cesareia ficou ali. E aqui diz, e ele estava irado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era camarista, né, do rei, pediram paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Ou seja, embora Herodes estivesse irritado com Tiro e Sidom, havia ali um acordo comercial entre eles, e por causa disso houve a paz. Ou seja, sempre tem interesse comercial, né? Sempre o dinheiro, o comércio, os interesses financeiros estão por detrás desses acordos. E diz que num dia, né, Herodes vestiu suas vestes, se assentou no tribunal e começou a dirigir a palavra ao povo. E o povo, né,
começou a adorar Herodes, dizendo: meu Deus, olha o que eles disseram aqui, ó. Eles disseram assim: isso é a voz de Deus e não de um homem. Veja bem, olha como Deus não tolera a idolatria. Eles começaram a dizer que Herodes estava se comportando, né, como se fosse o próprio Deus e não apenas um homem. E no mesmo instante, diz o versículo de número 23 do capítulo 12, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos ele expirou. Ou seja, Herodes, que tinha matado Tiago, teve uma morte horrível, porque Deus fez com que os próprios vermes, os próprios bichos de dentro do seu intestino, da sua flora intestinal, o comessem de dentro para fora e ele caísse como morto, né? E apesar da perseguição, o versículo 24 diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E termino aqui no versículo 25, algo muito interessante, porque Barnabé e Saulo, eles terminaram aquele serviço, né? Voltam para Jerusalém e levam com eles João, que tinha por sobrenome Marcos. Quem é esse João? Naquela casa onde os irmãos estavam orando, e Pedro foi lá, né, depois que o anjo o libertou. Então isso aqui é um pequeno resumo que eu fiz aqui com vocês do capítulo de número 10, 11 e 12. E de maneira que esse é o trabalho que eu tenho para vocês, tá? Eu vou estar deixando algumas perguntas com base nesses 3 capítulos para vocês me entregarem na segunda-feira. Deixa eu dizer aqui o dia para ninguém entrar em pânico. Dia 23 de março, ok? Deixa eu ver se eu estou certo. Não estou certo, não, estou errado. Dia 18, tá? 18 de março, ok? Esse trabalho é para todos os alunos, tá? Porque aí quando for a partir do dia da entrega do trabalho, o que nós vamos fazer? Vamos continuar a leitura do capítulo 13, 14, 15 de Atos, tá bom? Temos uma boa caminhada ainda, muita coisa para aprender sobre a primeira igreja, sobre a igreja primitiva, sobre a organização dessa igreja, principalmente sobre o ministério do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo, esse recebimento do Espírito Santo, que é algo que a gente não vê mais hoje, irmãos. Infelizmente, qual foi a última vez que você vê alguém sendo batizado com o Espírito Santo? Eu tenho certeza que isso não é algo que a gente vê com muita facilidade, né? Deus agir de uma forma tão poderosa. E eu costumo sempre dizer, né, que essa igreja primitiva, ela é a base exemplar para nós, né? A base da comunhão, a base da oração, da doutrina dos apóstolos, da união em meio à perseguição, né? Do cuidado de Deus que a gente viu aqui, preparando o povo para uma questão de morte que ainda ia vir a acontecer, dos irmãos enviarem mantimentos, né? Dessa preparação da igreja de Antioquia, onde Paulo fica ali junto com Barnabé por um ano, cuidando dessa igreja, preparando essa igreja, onde é a primeira vez que alguém é chamado de cristão, onde o povo de Deus passa a ser chamado e conhecido como os cristãos, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo, tá? Outros vídeos nós teremos aqui, eu abri esse canal especificamente para isso, para que a gente possa estar aprendendo e adiantando algumas coisas da aula através do vídeo, ok? Obrigada, a paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus, todos vocês, e um bom trabalho.